Bom dia, bom dia! Terça-feira, com esse fundo musical aqui da construção do prédio ao lado. Ai, gente, vocês me perdoem, mas não vai dar para esperar. Essa astróloga aqui que vos fala tá com o tempo assim, ó, apertadinho. Glória a Deus, muita demanda de trabalho. E aí, tô gravando para vocês no momento em que a minha agenda permite, que é agora, em sincronicidade com a construção. Vamos lá, vou tentar falar um pouquinho mais alto para que a minha voz chegue aí para vocês. Tivemos nessa madrugada uma conversa entre gigantes. A Vênus em Virgem em uma oposição com Saturno em Peixes. Oposição é um aspecto tenso em que os planetas ficam cara a cara, frente a frente, em que ninguém esconde nada de ninguém, porque não dá. Né? Quando a gente está tete a tete com alguém, aquela conversa franca, é mais difícil mentir, omitir informações, não é mesmo? Então temos aqui uma conversa entre a Vênus em Virgem. Vamos entender que a energia virginiana ela é a do detalhe, é a da minúcia no zodíaco, é aquela egrégora analítica. E a Vênus rege os relacionamentos, rege também as finanças, a maneira como a gente lida com o dinheiro, tá? Mas um dos assuntos principais da Vênus são as relações. Enquanto Saturno é um planeta de estruturação, de solidez, é um planeta de comprometimento também, é o senhor do karma no zodíaco, é o senhor do tempo, está muito relacionado à lei de causa e efeito, à lei do retorno, aos nossos karmas. Onde nós temos Saturno, vou abrir um parêntese aqui, onde nós temos Saturno no nosso mapa natal, é aquele ponto que traz onde nós falhamos em outra encarnação, onde fomos irresponsáveis, onde de alguma forma a gente ficou devendo algo, sabe? Porque quando a gente fala de resgate kármico, a palavra resgate também está relacionada a débitos kármicos. Então é onde a gente ficou devendo alguma coisa. É aquele ponto ali em que não tem muito como fugir. Eu sempre digo para vocês que o nosso livre-arbítrio impera aqui na Terra. Mas Saturno é um dos únicos planetas no zodíaco que traz esse quê mais rígido. Então, dá para você tentar fugir de Saturno aqui nessa encarnação? Dá, mas vai ser mais difícil, porque Saturno ele te pega. É como correr da própria sombra. Então, fechando o parêntese aqui, eu gosto sempre de trazer umas informações para que vocês possam ir aprendendo. Acho que tem algumas semanas, talvez alguns meses, uma das inscritas comentou assim: Nossa, esse canal é uma escola. E eu fiquei tão felizinha porque é exatamente isso. A proposta aqui é que vocês aprendam também sobre si, sobre astrologia, sobre espiritualidade, sobre o todo, sobre as relações, tá? Que vocês saiam daqui melhores do que quando vocês chegaram. E, inclusive, Saturno, quando eu faço leitura de mapa natal, que eu faço uma leitura que é específica, gente, é diferenciada. É uma leitura astroacástica, em que eu uno a astrologia com as informações de registros acásticos, a abertura de registros acásticos no mapa natal, tá? A leitura de mapa natal especificamente. E Saturno, a posição de Saturno é um dos pontos em que eu sempre leio e trago relatos kármicos. É um ponto de abertura para relatos kármicos. Então já fica aí sabendo, já guarda essa informação. Inclusive, eu tô com a última vaga de 2023 aberta, tá? A última mesmo. Aí depois só a agenda de 2024. Os próximos agendamentos vão ser a partir de janeiro de 2024, já com novo valor. Então, se você estava aí em dúvida, pensando se quer, se não quer, já garanta a sua vaga, que só tem mais uma, que é no finalzinho de dezembro, essa vaga, tá? Bom, retornando aqui para esse aspecto entre a Vênus cara a cara com Saturno. Gente, é como se a espiritualidade te chamasse para conversar sobre as relações. Até porque foi um aspecto que aconteceu de madrugada.
Então, alguns de vocês podem ter passado por algum tipo de palestra no plano espiritual, alguma aula relacionada a esse assunto específico. Pode ter passado também por alguma conversa com os seus mentores sobre os próximos encontros que acontecerão, os próximos movimentos que acontecerão na sua vida nesse setor dos relacionamentos. Tá? Alguns de vocês recebendo impulsos energéticos específicos. Pode ter acontecido, engraçado que essa informação veio segundos antes de eu começar a gravar. Eu olhei para os aspectos e a informação chegou clara aqui no meu campo, que é alguns de vocês tiveram encontros com a chama gêmea nessa madrugada. Lá no plano espiritual, tá? Que fique bem claro. Lá no plano espiritual, sua chama gêmea pode estar encarnada ou desencarnada. Não sabemos. A minha chama gêmea está encarnada. Mas, enfim, para cada pessoa é uma história. Cada caso é um caso. Mas houveram encontros entre chamas gêmeas no plano espiritual. Para alguns, foi encontro de alma gêmea. Encontros aconteceram entre algumas pessoas específicas aí. Sinta se foi com você. Isso pode se refletir nos sonhos. Talvez você tenha sonhado com alguém específico e aí vai ser uma confirmação para você que sonhou, tá? Para você que sonhou aí com seu ex, com seu namorado, com seu marido, com sua esposa, sua namorada, é uma confirmação. Ou com um ex, uma ex, tá? Isso daqui é uma confirmação. E falando de forma mais, refletindo mais sobre esse aspecto, gente, vamos entender que Saturno é um planeta que ele pede da gente uma seriedade. Justamente, se a gente casa com a informação que eu acabei de passar, que Saturno é um ponto onde nós falhamos em outra encarnação. Então, por isso que tem uma rigidez, tem uma seriedade agora. Agora não dá para brincar, porque você brincou com esse assunto em outra encarnação. Agora não dá para brincar, agora você leva a sério isso daqui. Agora você tem que ter um comprometimento, tem que ter uma constância. Você tem que demonstrar que você aprendeu. Então, nós temos chamados nesse sentido. Como é que você tem se portado nas relações? Com comprometimento? Com responsabilidade afetiva? Você tem tido responsabilidade afetiva não só com o outro, mas consigo também. É ter responsabilidade afetiva consigo também. Não se colocando em relações indignas ou não se permitindo ficar em relações indignas. Lembra a mensagem de ontem que falamos sobre dependência emocional? É surreal como a espiritualidade vai guiando, porque a canalização de ontem também foi uma intuição que eu recebi segundos antes de começar a gravar. Eu senti eles me dizendo, filha, fala sobre dependência emocional e traz o seu relato. Eu ainda fiquei resistente. Fiquei resistente porque ainda não é um assunto assim que eu tenho, amo falar, gosto de me aprofundar nesse relato específico da minha vida. Não é. É um ponto bem frágil meu. Por isso até que o áudio foi mais curto, porque eu não consigo ainda ser prolixa, falar bastante, né, me aprofundar em detalhes nesse ponto específico. Mas a mensagem de ontem nós falamos sobre dependência emocional. E agora a espiritualidade traz de novo essa informação, né? E esse aspecto, gente, vai nos influenciar ao longo dos próximos 7 dias, 8 dias, mais ou menos. Essas reflexões profundas na forma como você se coloca nas relações. Se você tem sido responsável com o outro, se você tem sido responsável consigo, quais são as crenças também que você tem a nível de relacionamento. É a possibilidade de analisar com profundidade tudo isso. Lembra que eu falei que a energia virginiana ela é analítica? É a do detalhe, da minúcia. Então, traz esse olhar para si. Olha para as suas relações. Sua relação atual, se você estiver em uma. Suas relações anteriores. O que você consegue extrair de lição? De tudo que você vivenciou, da bagagem que você acumulou a nível de relacionamento, principalmente afetivo, nessa encarnação. O que você extrai de aprendizado para não repetir? Virgem é uma energia de repetição.
Ela fala também dos padrões. Quais os padrões negativos que você veio repetindo até aqui e que está na hora de romper com isso, de deixar ir, de finalizar, de deixar morrer? Quais as fantasias que você se prendeu ao longo do tempo também? Saturno está em peixe, gente. A energia pisciana é muito fantasiosa. É uma egrégora que traz um quê de ilusão. Então está relacionada até mesmo aos amores platônicos, às idealizações. Sabe quando a gente fica apaixonado e vê tudo cor-de-rosa e coloca a pessoa num pedestal? Isso também está sendo escancarado aqui. Porque a energia virginiana, por ser do elemento terra, os signos de terra trazem os pés no chão. É a terra, aterrar. Coloca o pé no chão aí, querida. Tá se iludindo? Ei, acorda, Alice. Certo? Vem aqui para a realidade. Para que você possa lidar com o outro como humano que o outro é. E não colocando em um pedestal. Porque quando a gente coloca o outro no pedestal, automaticamente a nossa posição é inferior. Porque poucos são os que acessam um pedestal, não é? Quando a gente fala de um pódio, o pódio tem 3 lugares. O restante não fica, não é mesmo? Mesma coisa com um pedestal. Você coloca um ser humano, num pedestal, você se coloca em uma posição de inferioridade na sua própria história afetiva. Olha só que coisa horrorosa, não é mesmo? Então, vamos colocar as coisas nos lugares em que elas devem estar. Pessoas são pessoas. Pessoas são pessoas. Vamos humanizá-las. Porque é importante reconhecer as falhas do outro, as faltas do outro. Quando a gente idealiza, a gente tira a humanidade. E fica inalcançável. Inalcançável. E é desgastante estar em uma relação em que a gente desumaniza a outra pessoa, porque é uma corrida sem fim para tentar alcançar o inalcançável. Então temos uma chamada aqui da espiritualidade nesse sentido também, para que possamos romper com algumas ilusões que nós criamos na nossa cabeça. Ao mesmo tempo em que refinamos, afinamos na cocriação do relacionamento dos sonhos. Porque Saturno em Peixes também está falando de materialização de sonhos. A energia pisciana, ela rege os sonhos, e foi por isso que eu falei lá no início da mensagem que alguns de vocês podem sonhar com o ex, com o atual também, ou com alguém por quem você se apaixonou, né? Não necessariamente você teve um relacionamento com essa pessoa, mas você se apaixonou por essa pessoa, enfim, né? Tem essa possibilidade aqui, porque Peixes rege os sonhos, tanto a produção onírica, quanto os sonhos no sentido de ambições, né? Daquilo que a gente almeja conquistar na vida. Aí Saturno em Peixes fala assim de materialização de sonhos. Aí nessa oposição entre Saturno em Peixes com a Vênus em Virgem, é a possibilidade de materializar um relacionamento. De materializar não qualquer relacionamento, o relacionamento dos seus sonhos. Porque estamos falando de Saturno em Peixes, materialização de sonhos. A Vênus em oposição a Saturno em Peixes, materialização do relacionamento dos sonhos. Então comece a afinar, refinar a sua lista. Você já fez a sua lista da pessoa dos sonhos? Como é a pessoa ideal para se relacionar com você? É uma pessoa alegre? É uma pessoa introvertida, extrovertida, que gosta de viajar, que gosta... Enfim, faz a lista, gente. Pode colocar até características físicas, se for importante para você. Coloca. Mas faz essa lista. Materializa de alguma forma. A escrita é uma das formas de materialização. Uma das mais fáceis, inclusive. Né? E uma técnica de cocriação. Faz esse exercício e começa a se trabalhar também. Lembra daquilo que eu venho falando com vocês, que só ressoa fora o que tem ressonância dentro. Só se materializa fora o que tem ressonância dentro. Então, digamos, eu quero atrair uma pessoa bem-sucedida, organizada financeiramente.
Você é organizada financeiramente? Comece a se trabalhar isso, para que você possa entrar nessa frequência. E aí os fios ACA que liga você a essa pessoa que a espiritualidade está preparando para sua vida, tem uma fluidez nessa reconexão, para que esse encontro aconteça. Ai, Lara, eu já estou num relacionamento, a mensagem de hoje não tem nada a ver comigo. Calma, querida, querido. A Vênus também fala de finanças. Então, pode se aplicar aqui a oportunidades de trabalho, a oportunidades financeiras, materiais também. E vai exigir de você esse mesmo posicionamento, essa mesma postura interna. Eu quero atrair um trabalho que eu ganhe 10 mil reais por mês, no mínimo. Quais as formações que você tem? Quais as decisões que você tem tomado nos últimos meses, nos últimos anos da sua vida que te conduziram a essa possibilidade de ter esse retorno financeiro mensalmente? E como se aproximar disso? Quais carreiras, quais possibilidades de profissão que te possibilitariam entrar nessa frequência específica? O caminho que você tem seguido, ele vai de alguma forma te direcionar para isso? Ou você precisa reajustar a sua caminhada para que você possa ser direcionada a esse objetivo que você tem? Tem todo um movimento que precisa acontecer, da sua parte principalmente, porque a espiritualidade está sempre pronta, está sempre a postos a movimentar as coisas a nosso favor. Agora, muitas vezes falta disposição é da nossa parte. É da nossa parte que falta disposição, gente, não é da espiritualidade. Às vezes a gente, na nossa birra, na nossa criancice, ai, Deus não gosta de mim, não. Ai, a espiritualidade trunca meus caminhos. Não, amor, não, não, não. Nós truncamos o nosso caminho. Muitas vezes com autossabotagem, com preguiça, com medos, com procrastinação, com crenças limitantes, com padrões repetitivos. Então tá na hora de começar esse trabalho interno, que de alguma forma está impedindo que você seja em potência. E que você consiga fazer os movimentos que precisam ser feitos, né? Nesse momento da sua vida. Gente, portas de um eclipse. Nas portas de um eclipse. Aspectos tão poderosos acontecendo. Isso daqui não é à toa. Tem um grande realinhamento acontecendo, coletivo. E na nossa vida individual, isso está se manifestando também no setor das relações, no setor profissional, financeiro, material, no setor familiar. Muitos de nós passando aqui agora por um mega reajuste. Seja maleável. Olha, essa oposição que acontece hoje entre a Vênus em Virgem e Saturno em Peixes é uma oposição, gente, de signos mutáveis. Então, a espiritualidade diz aqui, nesse aspecto específico, seja versátil, maleável, porque aí é mais fácil direcionar você. É engraçado, eu faço forró, alguns de vocês já sabem que está chegando aqui hoje no canal. Eu faço aulas de forró, vai fazer 6 meses, vou completar 6 meses aprendendo a dançar forró. E eu já ouvi de muitos condutores, assim, você é muito fácil de conduzir, poxa, é muito massa conduzir você, porque a gente dá um indicativo de leve e você já faz. E aí, quando eu comecei a escutar isso, eu fiquei, Aí, sempre me respondiam assim, tem conduzida que a gente precisa dar um puxão para a pessoa ir. Inclusive, eu escutei isso sábado agora, de novo. A pessoa que estava me conduzindo falou assim, nossa, você interpreta super fácil o movimento que eu vou fazer.
Porque tem conduzida que trunca e que eu vou tentar dar um giro, a pessoa trava no meio do giro. Então, esse é o ponto. Essa analogia que cabe perfeitamente. Se permita conduzir. Se permita conduzir. Deixa o seu corpo leve. E aqui não estou falando de corpo físico, no caso da dança é o corpo físico. Eu tento deixar o meu braço leve, o meu corpo leve, para fluir com o movimento que o outro está indicando que eu faça. Você precisa trazer essa leveza para o seu campo e para os seus corpos. Para os seus corpos. Os 7 corpos que nos formam: corpo físico, mental, emocional, corpo astral. Traz essa maleabilidade, porque a espiritualidade está te reajustando. Mas se você ficar rígido, ficar duro, ficar teso, é difícil conduzir você. É difícil conduzir você. Aí tem que ser um truncão para você ir. Assim como a pessoa que estava me conduzindo falou, que às vezes tem que dar um trunco, né, para conduzir daí, quando é uma conduzida que tem uma certa rigidez. Então, se você ficar rígida, sólida, sólido, sabe, teso, aí vai ter que levar um trunco. E aí se torna desafiador. Porque, poxa, imagina, levar assim né? Vai, meu Deus. Aí, a gente, é por isso que eu tô falando. Somos nós que dificultamos o nosso próprio caminho. Então, seja maleável. Maleabilidade. Ó, adaptabilidade. Se permita fluir. Se permita ser conduzida, conduzido. Ser colocada nos lugares que é seu por direito. Não é que a espiritualidade está te conduzindo para o fundo do poço. Não, gente, nunca. É para mais, é para melhor. Então, solta essa rigidez. Começa a trabalhar essas couraças aí para que você possa ser mais maleável. Certo, meus amores? Hoje também nós temos Plutão ficando direto. E aí me vem como uma confirmação mesmo da espiritualidade, confirmando tudo isso, porque Plutão é um planeta de morte e de renascimento. Porque toda morte traz consigo um renascimento. Até quando morrimos aqui, desencarnamos nesse plano terreno, a gente renasce lá para o plano espiritual. Então toda morte abre a porta para um renascer. A vida se alimenta da morte, é uma frase do professor Hélio Couto, muito certeira, muito maravilhosa e cheia de profundidade, né, de abstração. Então, Plutão ficando direto hoje ancora tudo isso. Tem finalizações acontecendo na sua vida, porque você está sendo preparada para um renascimento. Você vai renascer, sabe? Tem aberturas maravilhosas de ciclo, que Plutão rege os ciclos. Tem aberturas incríveis para se manifestar na sua vida. Então deixa aí determinados padrões. Deixa morrer essa rigidez também. Porque o que tá para vir, o porvir, é muito lindo. A nível de ciclo, de uma nova fase da sua vida. Certo, meus amores? Desejo uma linda terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.